Graças a Deus, graças a Jesus. Pudemos passar por todas as tribulações do nosso dia, as dificuldades, e fomos encaminhados até aqui por nossa própria vontade, pela influência dos nossos amigos espirituais, para podermos privar hoje das palavras do Evangelho. Bendito. É assim que nós queremos sentir ainda mais perto de nós, mais presente, o nosso anjo de guarda, esse espírito de luz, protetor bendito, que nos faz companhia em momentos como esse, ainda mais intensificada, elevando os nossos agradecimentos e pensamentos a todas as fraternidades espirituais responsáveis pelos desenvolvimentos dos trabalhos emanados a partir desta casa, cumprimentando o dirigente espiritual da Fraternidade Espírita Amor e Luz, agradecendo pela alegria e pela oportunidade de nós nos reunirmos aqui, elevando ainda mais os nossos pensamentos até a nossa mãezinha querida, para podermos nos refestelar em seu colo de amor e de luz, a alegria desse abraço caloroso, para que nós possamos sentir o amor infinito da nossa mãezinha bendita, que nos acolhe, que nos protege, que nos conduz, que nos ampara. E reconhecendo o quão bendito é o fruto do ventre da nossa mãezinha amada, o nosso Mestre Jesus. Sabedores que somos de que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele lá estará. É assim que nós queremos reconhecer, sentir, privar das emanações dessa energia bendita, porque o nosso Mestre Jesus está aqui conosco na noite de hoje, ingressa por aquela porta, caminha por esses corredores, nos faz companhia, nessa alegria presença que Ele nos empresta, com as emanações das suas melhores energias. E assim irmos até o Pai da vida, Pai de tudo e de todos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos e guarde-nos de todos os males, pois são teus o poder, a glória e a luz para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito boa noite a todos. É mais uma vez uma alegria enorme podermos estar aqui juntos, né? Para a gente poder relembrar as expressões do Evangelho, todas elas em nosso favor, em favor do nosso adiantamento, do nosso aprimoramento espiritual, nos lembrando dos caminhos que nós devemos seguir para podermos estar melhores, hoje e sempre. E conscientes da importância desse aprendizado, hoje reunidos em torno desse tema que é tão importante para nós e às vezes tão esquecido, né? O corpo, o templo do Espírito. Porque, às vezes, aos espíritas, a gente só fica imaginando e pensando na nossa porção espiritual, não é mesmo? Então, a gente aprende os valores da riqueza do Evangelho, a aplicação deles em nosso dia a dia, a maneira como eles podem influenciar no nosso aprimoramento, na nossa melhora individual, imaginando que tudo ocorre a partir do Espírito Eterno. Mas nós nos esquecemos de que nesse atual momento do nosso desenvolvimento, dessa nossa etapa de crescimento, né? Porque o Espírito ele tem as suas etapas de crescimento, e para isso ele precisa participar do processo encarnatório. Então é para isso que nós estamos aqui, para experimentarmos as relações da nossa porção espiritual com o mundo material. E essa relação mais íntima que nós temos com a matéria, ela se processa em nós mesmos.
né? É difícil a gente fazer um aprofundamento dessa reflexão, mas nós estamos diante de um templo mesmo, né? Não daqueles templos que devem ser cultuados sem qualquer direcionamento, sem qualquer equilíbrio, sem qualquer dimensão. Porque nós também não podemos perder a mão do equilíbrio e da possibilidade de nós avançarmos num estado emocional capaz de albergar a nossa porção material, né? Para que ele, o nosso espírito, possa se desenvolver ainda melhor. E é assim que nós devemos olhar para essa porção material. Ah, Marcelo, mas como é que é isso? Então eu devo olhar no espelho pela manhã, não é? E tentar encontrar em mim algo a aprimorar no nosso corpo físico? É mais ou menos assim. Nós precisamos ter um olhar sobre nós. Como é que está a nossa saúde corporal? Como é que está a minha relação com o mundo em que eu convivo? E isso se dá em vários níveis, né? Toda a saúde do ser humano, ela tem um processo de cuidados a partir do nosso pensamento. Então, quando nós pensamos em saúde, né, a gente olha no espelho e fala, eu estou um pouquinho fora do peso, hoje eu estou tão despenteado, que é o meu caso, né? Então eu não sou provido, né, da exuberância capilar. Eu estou muito magro, gostaria de desenvolver um físico mais agradável, para que eu seja lá um cultuador do meu físico, ao ponto de eu ser notado, né, perante os demais, de que eu sou um cara muito musculoso, uma mulher muito agradável. Será que é só isso que nós devemos pensar nessa nossa tarefa de olharmos para o nosso empreendimento material? Não. Como eu disse, tudo acontece através da forma como nós desenvolvemos o nosso pensamento. O companheiro Domingos estava comentando aqui agora das emanações dos nossos pensamentos em relação aos nossos políticos. Não é muito oportuno para o que nós estamos falando? Porque é exatamente assim. Todo sentimento que desencadeia a partir de um pensamento nosso, ele tem influenciação no nosso corpo material, né? Então, o Kardec nos ensina aqui na Gênese, eu separei aqui um trechinho desse livro maravilhoso do Kardec, que as enfermidades crescem à proporção em que se multiplicam os nossos desacertos individuais. As doenças são frutos de um desvio de rota nosso. Então, se nós ainda temos emanações de pensamento de ódio, não é? De raiva, de incompreensão, de intolerância em relação àqueles que pensam diferente politicamente do que nós, não é? Para nós falarmos de política um pouco também. Mas se alguém tem, não é, algum sentimento ou desenvolve alguma condição diferente do nosso pensamento religioso, imediatamente nós nos pomos naquele sentimento de antagonismo capaz de provocar em nós sentimentos ruins. Ao passo que, se nós atendermos ao convite do Domingos, de que nós podemos nos sentir bem e podemos emanar coisas boas a partir da prece, por exemplo, que transforma dentro de nós todos aqueles sentimentos em condições mais amenas de percepção dentro das nossas próprias mentes. Porque se nós vibrarmos numa sensação de ódio, não é? De fraqueza espiritual, nós somos os maiores prejudicados. E o que mais nós podemos fazer para nós cultuarmos esse templo bendito? Porque é a partir daqui que o nosso espírito vai se desenvolver. Notem que as nossas percepções sensoriais, ouvido, visão, elas são todas, devem ser, não é? Propósito de cuidados nossos, né? Por que é que nós estamos usando óculos aqui, alguns de nós? Para nós enxergarmos melhor. Então, são aparelhamentos, são condições que nos são colocadas à disposição para que a gente possa desenvolver melhores condições, não é? Do aprendizado espiritual.
E como nós estávamos falando de pensamento, o pensamento é a grande oficina e laboratório da vida espiritual, gente. Tudo aquilo que nós desenvolvemos aqui repercute na nossa forma de ser e no aprendizado espiritual, na progressão espiritual de que todos nós estamos dispostos a fazer. O pensamento, ele interfere diretamente no nosso estado de saúde. A tal ponto que eu recebi agora, recentemente, ontem, um vídeo desses que a gente recebe aí pelo WhatsApp, né, dando conta de uma pesquisa da Universidade de Harvard, não é? Que trabalhou 75 anos nessa pesquisa, que nos diz o seguinte: os laços fortes de amizade são capazes de aumentar a nossa vida em até 10 anos. Laços fortes de amizade. Como é o nosso sentimento em relação aos nossos amigos, hein? É o mesmo sentimento em relação aos nossos inimigos? O que a gente sente pelos amigos? Por aquelas pessoas que temos prazer de conviver? Ora, nós não estamos guindados à condição de sobrevivermos com os nossos semelhantes? Nós não saímos de casa todos os dias e passamos por relacionamentos? Nós temos relacionamentos ali, os mais estreitos, né? No nosso núcleo familiar. Temos relacionamento lá no nosso ambiente de trabalho. Temos relacionamento no trânsito. Esses às vezes são mais conflituosos, né? Temos relacionamento com as pessoas que pensam diferente de nós em todos os âmbitos sociais. E como é que a gente se sente com os amigos? Não é prazeroso ter o contato com um amigo? Não é uma alegria nossa poder convidá-los para o nosso convívio? Olha, você vem hoje para a gente comer uma pizza? Você pode estar comigo hoje para a gente lembrar da nossa infância? De como nós éramos felizes quando nós fazíamos isso, aquilo, quando nós fomos pescar e nós assistimos aquele filme, etc, etc, etc. Olha só o resultado da pesquisa. Relacionamento com laços fortes de amizade. Então, será possível nós desenvolvermos laços de amizade para com todos? Claro que não, né? A gente tem uma sintonia maior com esse ou com aquele, mas é possível nós mudarmos o rumo dessa prosa. Porque se nós estamos diante de uma constatação como essa, vibrar positivamente, como sugere o irmão Domingos, pode ser uma solução. A pessoa pensa diferente da gente, tem comportamentos distintos, mas eu vibro pela alegria e pela felicidade dele. Eu vibro com amor, seguindo os preceitos evangélicos. Eu ajo com caridade, com temperança, compreendendo, tolerando, tendo paciência, experimentando as nossas relações conflituosas, que é para isso que a gente está aqui, né? Ninguém está aqui para viver um mar de rosas só, né? É um tremendo desafio conviver. Ou é só lá em casa? Não, né? Acho que é na casa de todo mundo, né? Que é um desafio conviver. É no ambiente de trabalho de todos, não é mesmo? Ou a gente só experimenta boas relações lá onde a gente trabalha? Não tem competição, né? Ninguém quer prejudicar, subir em cima do outro. E nós, como nós reagimos? O que é que nós somos desejosos de processar dentro de nós? Bons sentimentos ou sentimentos ruins, capazes de nos consumir a saúde desse templo bendito que é o nosso corpo? Um dos exemplos de materialização do pensamento é o que acontece aqui hoje. Hoje nós fomos desejosos de estar aqui, não é? Ouvindo essas coisas boas do Evangelho, né? Hoje, pela boca e pelas impressões do Marcelo. Mas foi uma determinação nossa. Eu vou lá na FEAL hoje e vou ouvir o Evangelho bendito do Cristo. Olhe só a materialização do pensamento agindo em favor do nosso sentimento do bem, que repercute na porção material, repercute no físico. Ele tem consequências. E é assim em todos os níveis. E quando nós nos entregamos à maledicência, à fofoca,
Quando nós entramos nesse nível de vibração fluídica de um político contra o outro. Eu não sei se eu já contei isso aqui, na minha adolescência, eu fui um karateca. Para quem não sabe, karateca é aquele que pratica karatê. Então eu era um lutador, né? Lutador mesmo, participava de competições e tudo. Então, até hoje eu gosto de ver aquelas lutas lá, os vale-tudos e tudo. Mas eu quero confessar uma coisa. Eu não me sinto mais tão bem vendo aquilo. Embora aquilo me atraia ainda, né? Então eu começo a ver aquela competição e eu quero saber quem é que vai se dar bem, quem é que vai ao solo. Aquela energia é uma energia que me impacta negativamente. Então eu tenho feito esforços muito grandes para eu parar de ver aquilo. É uma decisão minha não entrar naquela energia. Sou eu que decido o caminho que eu vou percorrer, a energia que eu vou experimentar, a relação que eu vou ter com as pessoas. Tudo isso é propósito de determinação do sujeito, que sou eu, e tem repercussão no físico. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta de número 257, os Espíritos nos concluem um ensinamento deduzindo que aos que sofrem isso acontece porque quiseram sofrer. Ah, mas eu não sofro porque eu quero. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Lembra do pensamento? Eles sofrem porque quiseram. E, portanto, só de si mesmos é que nós devemos reclamar. Quer nesse mundo ou quer no outro. Porque somos nós é que nos determinamos de acordo com o que nós queremos. Aqui nós estamos, não é, ao império de uma lei divina. Essa lei é uma lei divina, chamada livre-arbítrio. Ou alguém já quis aqui fazer alguma burrada e Deus se pôs no meio, dizendo assim, não faça isso. Nós podemos ter recebido um cutucão do nosso anjo guardião, né? Mas mesmo diante da decisão nossa de fazer algo errado, ele se afasta, lamentando a nossa decisão. Mas ele retoma o contato conosco a partir do momento em que nós estamos conectados energeticamente nas fontes do bem, numa decisão melhor. Então tudo é um processo que desencadeia a partir daquilo que nós somos desejosos de empreender. E que tipo de alimento você gostaria de ter para sua porção material? De gozar de plena felicidade espiritual, de uma sensação de bem-estar, de boas vibrações, ou você quer se entregar ao mal? Porque isso está ao nosso alcance. Eu não estava falando do exemplo das lutas agora há pouco. Está ao alcance de qualquer um de nós. Então a pergunta que nós temos de fazer a essa nossa porção material, lá na frente do espelho, cedinho, como nós estávamos falando no início da nossa colocação aqui para vocês, é o seguinte: o que é que eu desejo para mim? O bem ou o mal? Porque Deus abençoa. Deus abençoa. Se nós desejarmos caminhos errados, Ele vai nos experimentar nas consequências erradas, para nos dizer assim, direção equivocada, menino, espírito menino. Se nós tomarmos decisões acertadas, a felicidade, o bem-estar, a boa companhia, as boas amizades, as boas vibrações e as consequências positivas nos serão entregues. Todas elas frutos de uma decisão do comportamento que nós viemos a seguir. Para que direção você deseja ir hoje? Essa é a pergunta que eu faço à consciência de todos nós. De todos nós. Já estamos chegando ao finalzinho, né? Então eu vou me apressar. Eu estou vendo ali, Elzinha, 20 e 21. Eu vou me apressar um pouquinho nessa conclusão para dizer também, resultado de um estudo, que os sentimentos como a raiva e o ódio, eles provocam uma descarga de adrenalina muito grande no nosso organismo, que são capazes de levar a alterações fisiológicas graves,
doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio, derrame, né? E uma série de consequências desastrosas, câncer. Então, que tipo de sentimento eu quero ter? Ah, mas eu não sou culpado pelo meu sentimento. O pensamento é seu. Como você deseja se sentir hoje? Gente, pensamento positivo é algo que está ao nosso alcance. Determinar-se positivamente sobre um assunto é decisão nossa. Como você quer fazer? Que caminho você quer seguir? Vamos lembrar disso de hoje para diante? E fazer uma reflexão de tudo aquilo que a gente já viveu, lembrando que os sentimentos constituem ou podem constituir um grande veneno que às vezes nós tomamos para matar os outros, como lembra Shakespeare. A raiva, o ódio, o sentimento ruim que nós temos para com os outros, são um copo de veneno que nós tomamos para matar o enraivecido. Entenderam como é que funciona? Tem uma frase do Chico que é um remédio muitíssimo grande para toda a saúde corporal. Diz ele assim: perdoa agora, hoje e amanhã. Recorda-te que todas as criaturas trazem consigo as suas imperfeições e fraquezas, tanto quanto nós trazemos as nossas. Então, ao invés de olharmos os outros, vamos nos examinar. Examinar as nossas próprias ações, as consequências dos nossos atos, para que a gente possa ter uma condição de templo material mais interessante, que nos conduza a essa relação com o Espírito por mais anos. Porque é tão bom estar aqui, experimentando a evolução espiritual, encarnado, que é o maior desafio que todos nós podemos ter. Experimentarmos a evolução espiritual encarnados, nas relações conflituosas da matéria. É uma bênção. Vamos agradecer todos os dias por essa bênção infinita de estarmos aqui materializados. E para terminar, uma instrução dos Espíritos, lá do capítulo 5 do Evangelho, que é nos dada essa instrução pelo Espírito de Lacordaire, em Havre, 1863. Diz o nosso Espírito benfeitor o seguinte: bem e mal sofrer. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou contrariedade, se sobreponha a ela, decisão nossa. E quando conseguires dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei de vós para convosco mesmos, cheios de justa satisfação, sem orgulho, mas aquela justa satisfação: fui o mais forte, eu consegui vencer. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor, o nosso labor, virá o repouso. Que assim Deus então nos abençoe, nos proteja e nos permita tenhamos todos essa consciência daqui para frente. E é assim, agradecidos por essa oportunidade reencarnatória, a alegria de nós estarmos aqui na relação com o nosso templo material, o nosso corpo bendito, que nos foi oferecido a condição de casa para a evolução do nosso espírito, o nosso espírito eterno, é que nós queremos de joelhos em espírito agradecer ao nosso Pai por mais essa oportunidade. A oportunidade do convívio com os nossos semelhantes, que não nos faltem desafios, mas sobretudo consciência tranquila, equilíbrio e sobriedade, para podermos ir adiante nessa luta bendita. Que nós podemos estar aqui numa próxima oportunidade, possamos voltar aos nossos lares e lá encontrarmos os nossos familiares repletos de muito amor e de muita paz, para que possamos então seguirmos os nossos caminhos, felizes e decididos no caminho do bem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.